Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. No último episódio, nós abrimos a discussão sobre a poliginia e a perspectiva da nova aliança sobre ela. Entendemos um pouco da relação problemática do cristianismo entre a lei do eterno e a graça de Yeshua. Nesse episódio 4, nós iremos continuar o que iniciamos, poliginia na perspectiva do Novo Testamento, continuando com o capítulo 25 de Mateus, onde Cristo fala sobre o casamento de 10 virgens, ou seja, 10 esposas, onde 5 eram prudentes e 5 não prudentes. Aqui, Jesus fala: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. E 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando! O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e nem para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saíram elas a comprar o óleo, e chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o noivo há de vir. Talvez não importa o quanto haja nas escrituras o relato da poliginia como sendo algo normalmente aceitável, sendo da vontade de Deus e sendo da vontade de Yeshua. Afinal, Yeshua é o próprio Deus. Aquele que confessar de sua boca que Yeshua é o Senhor, esse será salvo, segundo o Novo Testamento. Então, aquele que não confessa que Yeshua é o Senhor, esse como pode ser salvo? Portanto, a vontade de Yeshua não é contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é contra a poliginia. Isso é um absurdo lógico. Portanto, o próprio Yeshua, obviamente, não vai excluir a poliginia quando for falar das suas parábolas. Então, talvez eu tenha até para mim que não importa o quanto esteja no relato bíblico a poliginia, do Antigo ao final do Novo Testamento, até Apocalipse, não importa. Para a pessoa que quer fechar os seus ouvidos e não ouvir a verdade que é o relato bíblico, não importa o quanto você fale da Bíblia. Não importa a Bíblia, importa a sua denominação. Importa aquilo que agrada os seus ouvidos. Importa aquilo que confirma a sua visão já pré-estabelecida do que a Bíblia estaria dizendo e não o que ela realmente diz. E a monogamia é um dos elementos que não importa o quanto o texto bíblico cite, aprove, regulamente, como estando presente e sendo comparado ao reino dos céus. Não importa. Porque a monogamia é um ídolo greco-romano. Assim como os ídolos de bronze, assim como os ídolos que são esculturas, assim são as ideologias. As ideologias vãs desse mundo. E a ideologia que é colocada a pé de igualdade, e não só de igualdade, mas de superioridade ao relato bíblico, é a pior das idolatrias, pois substitui a própria palavra para fazer um viés de confirmação à sua ideologia, que é satânica e não bíblica, que é greco-romanizada, é pagã, alienígena ao relato bíblico. Se a Bíblia não é o seu padrão de moral, se a Bíblia não comanda a sua vida e não é a tradição que você guarda, então eu te pergunto, qual é a tradição que você guarda? Hebraica? Vem de Abraão? Vem de Israel? Vem da Bíblia? Não vem. E quando eu digo que a monogamia é um ídolo, pode parecer forte, mas é um ídolo. E eu vou mostrar o como a ideologia é
tão forte que chega a deturpar e dilacerar a Bíblia como um todo para defender esse ídolo, que não é colocado só a pé de igualdade com a Escritura. Não é algo extra-bíblico que é colocado em pé de igualdade com a Escritura. Não, é algo que é colocado a pé de superioridade às Escrituras. As Escrituras podem ser deixadas de lado se forem necessárias. As Escrituras podem ser dilaceradas se forem necessárias. A Escritura pode ser rasgada e triturada, passada por cima com um rolo compressor 50 vezes se for necessário. E agora eu vou mostrar um vídeo que mostra claramente. Eu estava aqui esses dias, eu estava aqui ontem, na verdade. Eu estava aqui assistindo o YouTube e veja só o que acontece. Veja só o que aparece para mim. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Você vê claramente os frutos dessa distorção monogâmica do texto bíblico, ao ponto de que não é mais suficiente dizer que Salomão teve mulheres em um número exacerbado. Não, você precisa demonizar a poliginia ao nível de dizer que na verdade eram prostitutas que os patriarcas tinham. Então, por exemplo, Jacó também teve prostitutas, né? Porque ele também não foi monogâmico. Abraão, Davi, Gideão, Moisés e vários outros homens bíblicos que não foram monogâmicos também viveram na prostituição. Você tá de brincadeira. Às vezes eu fico até sem saber o que responder. Eu fiquei pensando bastante o que eu ia comentar sobre esse vídeo, porque de verdade não é possível. A doutrinação ela é tão grande que eu acredito realmente que essa pessoa que fez esse vídeo não estava mal intencionada. Inclusive eu gosto, tá lá no canal dessa pessoa, o canal Biblicamente, e eu não tô aqui para poder queimar a imagem dele de qualquer forma, não. Na verdade eu tô aqui para mostrar que nós estamos muito sequelados por essas ideias romanas, românticas, de alma gêmea. Tire da sua ideia a ideia de alma gêmea, a ideia romântica, são doutrinas de demônios. O texto bíblico nunca vai tratar das relações entre homem e mulher dessa forma romantizada, romana. Então pare com isso. Isso não é bíblico. Para você ter noção, a doutrinação é tão forte que uma vez eu estava conversando com uma pessoa que já fez curso de teologia, que é muito estudada. Essa pessoa é até mais inteligente do que eu. E essa pessoa me veio dizendo que, na verdade, na parábola das 10 virgens, não eram 10 virgens e um noivo. Na verdade, eram 10 virgens e 10 noivos. E eu fico horrorizado. Quando eu olho isso, eu fico, uau! A pessoa, ela realmente tem a necessidade de trazer para o texto uma coisa que não está lá. Ela tem a necessidade de pegar e arrancar, rasgar com todas as forças e fechar os olhos realmente e não enxergar o que está lá no texto bíblico. Como a própria Bíblia diz, chegará o tempo em que com comichões nos ouvidos eles irão ajuntar aquilo que realmente faz sentido para eles e aquilo que dá prazer aos seus ouvidos e não aquilo que é a sã doutrina bíblica. Chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Então, meus amigos, eu fico realmente, me desculpem a palavra, não sei nem se é um palavrão, mas embasbacado quando eu vejo esse tipo de coisa. Enfim, pessoal, ainda vamos nos aprofundar um pouco nessa ideia de idolatria e tudo mais, ainda vamos ir desenvolvendo através dos episódios, mas por enquanto vamos aqui continuar no entendimento da parábola das 10 virgens antes da gente ir para outros versículos no Novo Testamento que falam da dignidade da poliginia. Então vamos lá, eu preparei para vocês aqui uma outra versão que diz aqui, ó, no final da parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, para quem não está familiarizado aí com a parábola das 10 virgens e não entendeu muito no início do vídeo, basicamente o noivo é Cristo, é Yeshua, ou seja, é impossível que haja 10 noivos. É literalmente um noivo e 10 virgens, 10 noivas, pois as 10 noivas são divididas em
duas partes, 5 que são prudentes e 5 não prudentes. As prudentes são aquelas que buscam azeite, simbolizam um tipo de pessoa que está esperando o Messias. E as outras 5 estão simbolizando aquelas que não são prudentes, não esperam no Messias. E vamos aqui, fazer uma midrash interessante que eu preparei bem aqui do lado, que é o seguinte, ele falou aqui, ele respondendo disse, em verdade vos digo que não o conheço, não vos conheço. E esse conhecer aqui é interessante. Por que ele não conhece? Vamos fazer uma midrash aqui e entender um pouco disso e aproveitar, ok? Antes da gente passar para esses outros versículos poligínicos, que é importante também para a gente compreender a visão que eu abri no último episódio. Então vamos lá. Aqui, olha só que interessante esse outro capítulo aqui de Mateus 7, que fala o seguinte, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que interessante. Então eles profetizaram no nome de Cristo. Profetizaram. No nome dele expulsaram demônios e realizaram muitos milagres. Em outras versões vai estar muitas maravilhas. Mas é nesse sentido, muitos milagres, coisas, curas, coisas extraordinárias, expulsão de demônios, profetizações, várias e várias coisas. Mas ele dirá naquele dia, nunca vos conheci. Olha que interessante, porque aqui em Mateus, na parte da parábola das 10 virgens, Mateus 25, ele vai dizer também, em verdade vos digo, que não vos conheço. E por que não conhece? Ele diz aqui, vós que praticais iniquidade. Ué, então o que é iniquidade? Bom, a gente precisa de outras passagens para entender isso também. Então vamos lá. Aquele que tem os mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Opa, peraí, o quê? Aquele que, o quê? Tem os meus mandamentos e obedece. Obediência, mandamento, interessante. Olha aqui esse outro interessante também. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Opa, lei? Novo Testamento está falando de lei? Opa, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Opa, conheceu de novo. Todo aquele que transgride a lei, que está no pecado, porque o pecado é transgressão da lei. E aquele que se mantém transgredindo a lei é o quê? Iniquidade. Aqui, que nem a gente vê aqui. Iniquidade, porque iniquidade é a total ausência de lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E a iniquidade é o pecado contínuo, ou seja, total ausência de lei, anomia. Então, aí, não, a lei foi abolida, Cristo aboliu a lei. Bom, talvez muitos ouvirão, vós que praticais a iniquidade, apartam-te de mim. Então é complicada essa ideia aí. Vamos lá, mais um aqui. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos. Opa, mandamentos de novo. Aquele que não obedece aos mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Ou seja, de novo aqui, eu conheço. Você percebe que todas essas passagens falou, eu conheço ou não conheço. E sempre conhecer está ligado a obedecer os seus mandamentos. Então aquele que não obedece é mentiroso. Portanto, naquele grande dia ouvirão, em verdade vos digo que não vos conheço. Apartam-te de mim, vós que praticais iniquidade. Então é interessante que você vê que sim, o Novo Testamento conversa muito bem com o Antigo. É uma interpretação do que já existe no Antigo Testamento. A Torá é a base do que é correto, do que é certo, do que é errado. E na Torá do Eterno, sim, suporta totalmente a poliginia. Há até mesmo mandamentos que em alguns momentos obrigaram os homens a serem poligínicos. Mas enfim, não quero entrar aqui na lei do Levirato nem nada, mas a gente já consegue compreender aqui que é totalmente problemático essa visão de que a graça anula a lei. Porque aquele que tenta anular a lei usando a cruz, na verdade nunca o conheceu, como diz o próprio Novo Testamento. Pois todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E de fato o pecado é a transgressão da lei. O que o Messias veio fazer, como eu abri no episódio anterior, é na verdade um pleno cumprimento, plerosai, pleno cumprimento da palavra. Então, se os fariseus dizem que no sábado não pode fazer coisas que na verdade a lei diz que pode,
o Messias claramente vai contra os fariseus e vai falar: vós anulastes a palavra de Deus, a lei de Deus, por causa de vossas tradições. E é exatamente isso que estão fazendo hoje. Estão anulando a lei de Deus por causa das tradições humanas. Mas enfim, a gente vai vendo essas coisas cada vez mais que a gente for avançando nos episódios. Agora vamos partir para outros versículos que falam sobre a poliginia, ou melhor, a dignidade da poliginia no Novo Testamento. Antes de qualquer coisa, eu quero aqui ler com vocês, interessante, Apocalipse 21, onde vai falar do novo céu e a nova terra. Vi no céu e na nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Enfim, muito interessante aqui. Eu quero descer um pouquinho mais para falar sobre essa parte aqui que fala sobre a dignidade da família de Jacó, que era uma família poligínica. Então, sim, sobre a dignidade da poliginia. Aqui vai falar da Nova Jerusalém. Enfim, descendo aqui embaixo, a gente vai ter uma descrição. No versículo 12 aqui: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, basicamente, quando você for entrar nas portas da grande cidade, da santa cidade Jerusalém, literalmente vai ter 12 portas, e cada uma dessas portas vai simbolizar cada uma das 12 tribos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, do qual tinha 4 esposas, um homem poligínico. Ou seja, se a poliginia é algo realmente, como posso dizer, não suportado nas Escrituras, nem no Novo Testamento, o que está fazendo ali uma família poligínica sendo simbolizada por 12 portas numa cidade santa? Da mesma forma, no Antigo Testamento, onde havia o tabernáculo de Deus e os sacerdotes entravam com uma veste que havia 12 joias que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E se vocês não sabem, Israel é Jacó, que tem seu nome mudado. Jacó para Israel. O próprio Deus mudou o seu nome. E Israel carrega o nome de um homem poligínico. Sim. Então, aqui indiretamente, mesmo que indiretamente, não vou nem dizer indiretamente, realmente, lá na Cidade Santa há 12 portas que vão estar simbolizando literalmente os frutos de uma família poligínica. Então, se você acredita que a poliginia realmente é algo pecaminoso, bom, você vai ter que estar dizendo que no reino dos céus vai ter algo simbolizando uma família que era promíscua, uma família que tinha, não sei, costumes pagãos, né? Que tem aquela falácia também que muitos pastores ficam falando por aí, e muita gente acaba repetindo, que é a infeliz fala de que a poliginia ela vem de povos pagãos. Minha nossa, isso é um absurdo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para poder a gente não gastar o tempo desse aqui. Mas, basicamente, a gente tem aqui Apocalipse 21, ok? Apocalipse 21, não, 22, perdão. Apocalipse 22, 12. Versículo 12, que vai estar falando sobre a dignidade da família de Jacó. Ok? E aqui eu também quero falar sobre a dignidade das mulheres que estão numa família poligínica, onde 1 Pedro 3:6, aqui em Pedro 3:6, mais especificamente vai falar para as mulheres imitarem Sara, que era uma mulher que estava claramente numa família não monogâmica da parte de seu marido, Abraão. E aqui vai dizer, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas. Então, vós sois filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, aqui claramente está dizendo, vós, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido. Aí tem gente que diz que é só Paulo que fala sobre isso. Não, é a escritura inteira, ok? Isso é um contexto realmente do casamento patriarcal. Então, se você acha que, não, patriarcado, ele é opressor. Não, basicamente a Bíblia ela é patriarcal, ok? Então, esse aspecto ainda que a igreja, ainda não segue a risca, né? Mas, enfim, ela sabe muito bem como é o texto bíblico que fala assim sobre a submissão, fala assim sobre o papel do homem, fala assim sobre o papel da mulher, apesar de estar totalmente sucateado hoje nas igrejas e não estarem sendo seguidos realmente. É reconhecido que sim, as escrituras falam nitidamente sobre isso, ok? E isso é claramente aí um resquício que acabou se mantendo nas igrejas, né? Entre aspas, se mantendo, enfim.
por causa do casamento patriarcal. Então, o casamento bíblico ele é patriarcal na sua essência. Então, eles tentam tirar a maioria ali, deixar o patriarcado cada vez mais manco, e depois eles esperam que as mulheres sejam submissas. Enfim, a gente vê claramente que não é isso que acontece, é totalmente contrário. Mas enfim, aqui, vamos ler aqui com mais exatidão, desde o primeiro versículo. Mulheres, vós sois igualmente submissos e tal. Ok, eu vou pular um pouquinho para não gastar muito tempo. Aí é que fala sobre os adornos da esposa, que não deve ser no exterior, mas no frisado, como no frisado dos cabelos, adereço de ouro, aparato e vestuário, ok? Sejam, porém, o homem aqui interior do coração, vai falando também do homem, pois assim também a si mesmas ataviam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Ou seja, santas mulheres. Em outras traduções vai estar falando as mulheres da antiguidade, santas mulheres, que estavam submissas ao seu próprio marido. Aí vai lá e fala, como Sara. Ou seja, Sara aqui ela é claramente colocada como um exemplo. E aqui eu abri também um bloquinho de notas, que, nossa, tá meio bugado aqui. Enfim. Mas, enfim, aqui em Romanos 9:9 também vai citar Sara como exemplo. Em Hebreus 11:11 também vai estar exaltando, dizendo que ela teve fé. Também vai estar falando aqui em Hebreus 11, Hebreus 3, vai estar falando sobre os patriarcas, vai estar falando sobre Moisés, que não era um homem monogâmico, vai estar falando sobre Jacó, vai estar falando sobre Abraão, vai estar falando sobre vários personagens bíblicos que não foram poligínicos. E lá vai estar exaltando, sim, falando, bom, basicamente houveram coisas milagrosas naquele tempo, e basicamente é o que o texto diz, que nós somos filhos de Abraão pela fé. E aqui vai falar também que vós sois filhas, aqui, ó, da qual vós tornastes filhas de Sara. Então pratiquem o bem e não temendo perturbação alguma, como faziam as mulheres da antiguidade. Então você percebe claramente que o Novo Testamento, fica claro quando você lê, o Novo Testamento ele conversa muito bem com o Antigo e ele não anula. Na verdade é uma interpretação do que acontecia. Então aqui no Novo Testamento não vai precisar falar assim, olha, a poliginia está liberada, como ele também não fala que não está. Por quê? Porque o Novo Testamento não se propõe a anular o Antigo, mas sim a fazer uma interpretação do que já existe. Então se você está comentando em cima de algo, é óbvio que você já vai pressupor que você não está anulando aquele algo e que sim, a poliginia vai aparecer indiretamente, porque eles não vão tratar sobre isso, obviamente, pois eles estão tratando sobre o Messias, sobre eventos que há de vir, coisas que já eram relatadas nos profetas do Antigo Testamento. Então não é que está anulando, não, agora veio o Messias e todos os profetas foram abolidos, toda a Torá foi abolida. O próprio Messias diz que aquele que ensinar assim será considerado o menor no reino dos céus, que não deve ser ensinado assim, pois ele não veio abolir a lei e nem os profetas, pois a própria lei, ou melhor, os profetas eram que falavam sobre ele, que ele havia de vir. Ou seja, como que ele vai anular aquilo que está antecedendo a ele, dizendo, anunciando o seu nome? Isso é impossível. Então, sim, pessoal, aqui o Novo Testamento tem outros versículos também, mas isso aqui deixa claro a dignidade da poliginia. O próprio Yeshua falou sobre o casamento poligínico. Por quê? Porque são coisas que estão ali relacionadas à Torá, já estão na Torá, já está muito claro pra gente, e é o casamento patriarcal como sempre existiu na Bíblia no tempo de Jesus. Então Yeshua iria vir num tempo onde o casamento patriarcal era feito e pressupõe-se que ele teria isso como algo errado. Você acredita que nessa visão pressuposta de que ele teria isso como algo errado, que não é, porque está na lei de Deus, obviamente, mas enfim, nessa visão pressuposta, digamos que o Messias soubesse, nossa, eles estão fazendo tudo errado, vim para mudar tudo. Aí ele vai lá e em outro momento anuncia um casamento com 10 virgens e compara isso ao reino dos céus, numa parábola. Bom, não parece muito, parece... Eu acho que você já sabe o que isso parece. Bom, uma clara falácia e um desespero para tentar tirar da Bíblia algo que é intrínseco a ela, o casamento patriarcal. Como o próprio Pedro diz, sejam como Sara. E Sara estava numa família patriarcal, porque todos os casamentos bíblicos são patriarcais. Então, bom, eu acredito que não há mais muito o que dizer aqui sobre o Novo Testamento. Eu acredito que a gente já refutou bastante coisa aí, bastante cartas de Paulo que eram tiradas de contexto. Não refutei a carta de Paulo, né, claro, mas refutei a forma fora de contexto que utilizam de forma insensata as cartas de Paulo. A gente falou aí sobre o casamento patriarcal ali que estava na parábola de Cristo. Falamos sobre aqui
1 Pedro 3, falamos sobre a Cidade Santa, onde vai ter lá as portas que vão estar falando sobre as 12 tribos de Israel, ou seja, a família de Jacó, que é uma família poligínica. Então eu acredito, galera, que a gente já esgotou aqui muita coisa, e falar mais sobre isso na visão do Novo Testamento não é mais preciso. A gente já entendeu que o Novo Testamento conversa bem com o Antigo. Enfim, isso aqui vai abrir uma clareza para ser compreendido os próximos episódios que virão, e eu espero que esteja claro e que não tenha faltado nada. Então, até o próximo vídeo, pessoal, e que Deus nos abençoe.